Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que vocês se sintam muito acolhidos e bem-vindos aqui no meu canal. Hoje é o primeiro vídeo que eu tô gravando. Eu espero muito que dê certo, não sei direito se vai dar, eu estou torcendo pra que dê. Tô gravando com a câmera frontal do celular porque é o que deu hoje. Eu até poderia trazer um vídeo me apresentando, mas eu achei que agora não é o momento. Depois eu posso fazer um vídeo respondendo perguntas de vocês, onde eu posso me apresentar melhor. Mas hoje eu queria conversar com vocês sobre como eu estudei para passar em psicologia em uma universidade estadual aqui em São Paulo. Pra quem não sabe, né, provavelmente ninguém, eu me chamo Vitória, eu tenho 19 anos e eu faço psicologia na Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, a Unesp, no campus de Bauru. Eu entrei na universidade em 2021, então eu fiz o meu terceirão em 2020, no meio da pandemia, e foi um ano bem conturbado, psicologicamente, emocionalmente e, academicamente também. Eu prestei os vestibulares no começo de 2021, então pelo atraso, nas provas, acabei fazendo somente no começo do ano. E só esse ano, inclusive, que meu calendário está um pouco mais organizado, que está um pouco mais alinhado com o que é esperado de uma universidade. Eu entrei, então, em 2021, atualmente, então, estou indo para o terceiro ano, quinto semestre de psicologia. Começo, inclusive, daqui a umas 2 semaninhas as minhas aulas, nesse momento estou de férias, graças a Deus, e é isso. Então eu gostaria muito de conversar com vocês justamente sobre como eu estudei e sobre como eu continuo estudando, E nesse primeiro vídeo é sobre como eu estudei para o vestibular. Nesse começo de ano, muitas pessoas devem estar buscando vídeos desse gênero e eu espero muito conseguir ajudá-los. Espero muito trazer dicas relevantes e estratégias que realmente funcionem na rotina de vocês. Se inscrevam também no canal, eu vou ficar muito feliz se vocês ficarem por aqui. E também me sigam nas redes sociais. Em todas elas, no Instagram e no TikTok, que são as duas outras que eu utilizo, é @VitoriaRochaPsicologia, assim como aqui no YouTube. Espero vocês por lá. Lá também eu tenho outras dicas, mas aqui vamos focar em dicas para vestibulandos, ok? Que obviamente podem ser adaptadas para outros momentos da vida. Bom, eu estudei o ensino médio e o ensino fundamental todo em escolas públicas, na mesma escola pública a maior parte dele, e era uma escola municipal aqui da minha cidade. E aí, no ensino médio, era uma escola municipal, entretanto, nós utilizávamos o material de escolas particulares. Então, a gente fazia uma prova para continuar na escola, e quem passava para o período matutino poderia utilizar, então, esses materiais que eram pagos, era um valor simbólico pelo material, que nós usávamos durante todo o ano. Então, cada bimestre nós recebíamos as apostilas, daí eu tinha a apostila de levar para a escola, que eu praticamente não fui no terceiro ano, mas durante todo o ensino médio seguiu esse mesmo raciocínio. Uma apostila de levar, então bimestral, que nós levávamos para a escola. Tinha os livros textos, que era onde tinha a teoria daquele conhecimento que nós estávamos vendo, e os livros de exercício, que era onde tinham justamente os exercícios daquela teoria que tinha no livro texto. Eles estavam bem alinhados, assim. E cada aula tinha aquele sistema de aula dada, aula estudada. Então, tinham as tarefas mínimas, tarefas complementares e tarefas desafios, que em todas as disciplinas. Bom, eu queria fazer psicologia desde o 9º ano, porém, no ensino médio, parecia que todo mundo estava em dúvida, então também precisava estar. Então, eu comecei a cogitar outros cursos. Então, eu pensei em fazer direito, pensei em fazer medicina, pensei em fazer biomedicina, pensei em fazer várias coisas que eu não vou me lembrar, acho que até fisioterapia eu cogitei fazer. Não imagino nenhuma dessas áreas hoje, mas naquele momento fazia sentido pra mim. Mas, ok. Eu sempre fui muito de estudar, sempre gostei muito de ler, de estudar, sempre tive esse hábito muito bem consolidado, então não foi diferente durante o ensino médio. Considero sim que eu poderia ter estudado mais, poderia ter estudado melhor em muitos momentos, principalmente durante o primeiro e segundo ano. Acho que foram anos muito importantes que talvez eu tenha negligenciado algumas partes. Não me julgo, não me culpo por isso, porque no final deu tudo certo, mas eu sei que teria sido muito mais fácil, muito mais tranquilo pra mim no último ano se eu tivesse levado com a devida seriedade que o primeiro e o segundo ano mereciam. Eu estudava muito, eu sempre fui muito boa, sempre tirei notas altas, mesmo que eu tivesse minhas dificuldades, principalmente em física e matemática, mas isso é assunto para outro vídeo.
Mesmo tendo as minhas dificuldades, eu sempre fui assim, sempre consegui me destacar dentro do que eu previa. Sempre fui muito boa em biologia, em história, são matérias que eu gosto muito. E sempre gostei, continuo gostando até hoje. E aí, ok. Então, o que eu fiz, né? Principalmente eu vou focar aqui no meu ano de vestibular. Mesmo que vocês agora tenham conhecido toda a história, vamos focar no ano de vestibular. Eu priorizei temas. Então, eu queria passar em uma universidade pública, era a minha única alternativa. Não cheguei a prestar nenhum vestibular de universidade particular. Então, eu fiz os vestibulares da Unesp, da USP e o Enem, que me possibilitaria entrar em algumas outras federais. Que, no caso, eu prestei para a UFSCar, que é a Federal de São Carlos. Acabei não passando no Enem, eu fiquei em um dos primeiros lugares na lista de espera. Porém, nesse meio tempo, saiu o resultado da Unesp e eu acabei indo pra lá, optei por tirar meu nome da lista e escolhi a estadual. Eu priorizei assuntos. Então, o que eu sabia que era importante? Biologia, eu sabia que era muito importante, redação era muito importante, história. Então, assim, foram assuntos que eu priorizei muito. E matemática, por quê? Porque matemática, na maioria das provas, eleva muito a sua nota. Então, isso é muito importante de ficar claro. Independente do curso que você for prestar, mas, em especial, se for um curso mais concorrido, né, como direito, engenharia, medicina, psicologia, é importante que você tente ter notas altas em matemática, por exemplo, que, além de cair em muitas segundas fases de vestibulares, também é uma disciplina que tem o potencial de aumentar muito a sua nota, em especial no Enem. Então, eu tentei estudar e priorizar muito matemática, tive muita ajuda tanto do meu namorado quanto do meu tio, que são professores de matemática, e duas coisas que me ajudaram muito. Outra coisa que eu fiz também foi sempre ter em mente quais eram os assuntos que mais caíam. Então, eu ia por essa ordem de prevalência, né? Essa ordem de prioridade. Eu ia pelos assuntos que eu tinha dificuldade e depois eu também estudava esses assuntos que mais caíam, dando muita atenção a eles. Eu também fiz aula particular de redação nesse período de terceiro colegial, o que eu acho que foi um super gás, assim, porque eu fui muito bem em todas as redações, então eu tive que fazer redação do Enem e redação da Unesp, fui muito bem nas duas, eu não me recordo quanto que eu tirei, mas eu sei que, assim, foi o que alavancou minha nota, então também fui muito grata, minha professora era ótima, foi assim, sensacional. E aí, ok, agora que eu dei esse panorama geral, vamos adentrar em como eu estudava exatamente. Bom, eu estudava todos os dias. Como a gente estava em período de pandemia, eu estava presa dentro de casa, então eu realmente estudei muito. Eu tinha tempo para isso, porque a minha escola não dava aula online, né, ao vivo no caso, eram aulas gravadas, então eu assistia depois. E aí eu estudava todos os dias. Eu tinha uma apostila, chamava Faraday, que eram as apostilas de revisão, e eu usei muito elas. Então tinham o conteúdo mais resumido, que nós tínhamos visto no primeiro e segundo ano, e eu podia, caso eu tivesse alguma dúvida, eu podia me aprofundar no conteúdo da apostila, né, que tinha o conteúdo completo. E ok, eu sempre gostei e continuo usando o método Pomodoro. Então, o que eu fazia? Eu deixava 40 minutos, era meu tempo de Pomodoro, hoje diminuiu por alguns problemas pessoais, mas era meu tempo. Hoje eu uso 25 minutos, mas eram 45 minutos de estudo focado para 10 minutos de descanso. Fazia isso 3 vezes, né? Fazia esses 3 bloquinhos. Na última vez eu fazia os 40 minutos e tirava 1 hora de descanso. E hoje eu continuo fazendo desse mesmo jeito, mas é porque eu acho que é um método muito bom. Porque você tem os períodos de estudo, então você sabe que durante aqueles 40 minutos você vai ficar ali sentado, vai ficar ali fazendo suas coisas, vai ficar ali concentrado. Mas quando surgirem esses 10 minutos, você sabe que você vai poder levantar, você vai poder tomar uma água, fazer um lanche, ir ao banheiro, enfim, fazer outras coisas. Eu não recomendo que vocês peguem o celular nesses intervalos, porque a tendência de que você não fique somente 10 minutos é muito grande. Mas, ok, aí é uma questão muito pessoal e vocês podem decidir o que fazer nesses 10 minutos de descanso. Outra coisa que eu sempre fiz muito foram resumos, mas resumos funcionais. O que são resumos funcionais? Não são resumos que eu copio o que o autor está falando, seja o autor do texto, do livro, enfim. O que eu fazia era justamente ler, parar, refletir e aí depois escrever com as minhas próprias palavras, sem fazer consulta a nada, o que eu entendi. Após isso, eu vou e consulto, vejo se faltou alguma coisa, e aí sim, eu puxo flechinhas, e aí eu complemento com alguma informação ou outra que ficou faltando. E uma coisa que eu gosto muito, que eu sempre gostei, foi de explicar a matéria. E através desses resumos, como estão com as minhas palavras, e na maioria das vezes eu faço ele
em tópicos, eu consigo explicar para outra pessoa. Então eu posso gravar áudios, eu posso, inclusive, eu chamo geralmente meus pais, meus amigos, sempre foram meus cobaias nisso, então eu sempre ia e explicava. E eu acho que assim, explicar é uma das melhores formas que tem para estudar, porque você está falando, você está tentando simplificar aquele conteúdo para que ele fique didático, você tem que entendê-lo para conseguir passar para outra pessoa, essa pessoa pode ter dúvidas que vão te ajudar. E aí, por último, e não menos importante, uma outra dica que eu gosto e que eu quero falar sobre método de estudos é justamente sobre flashcards. Mas eu não gosto de fazer flashcards no sentido de fazer um mapa mental, porque eu nunca tive muitas habilidades artísticas. Então o que eu faço é o seguinte: de um lado perguntas, viro a ficha e do outro lado eu escrevo respostas ou conceitos importantes que respondam àquelas perguntas. Então isso também é uma dica muito boa que eu considero extremamente relevante para quem quer estudar e ter maiores resultados. E aí, num próximo vídeo, porque esse aqui já tá longo demais, eu posso trazer mais detalhes sobre como eu estudo, sobre quais dicas que eu posso dar a mais, mas no meu período de vestibular era exatamente isso que eu fazia. Eu tinha aula de redação uma vez por semana, eu tinha a redação na escola também, que era uma vez por semana, então no total eu fazia 2 vezes na semana aula de redação, uma que era junto com o meu terceirão e outra que eu fazia particular. Eu fazia aula de inglês, mas daí eu parei no começo do ano, né? Quando ia começar a pandemia, eu já me desliguei da escola que eu fazia. E também me ajudou muito. Eu praticamente gabaritei inglês em todas as provas, justamente por ter feito essas aulas. Então, é isso. Eu espero muito que esse primeiro vídeo tenha feito sentido pra vocês, tenha ajudado. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem deixar nos comentários. Se inscrevam no canal, curtam o vídeo e espero muito ter ajudado vocês. Até a próxima. Tchau, tchau!